Muito bem, agora são 9 horas 9 minutos, de volta aqui no A Casa é Sua, agora com o quadro Explicando Direito. A gente sempre traz um convidado especial na quinta-feira, um advogado, um especialista para trazer informações para a gente, tirar dúvidas sobre direito e principalmente o seu direito. E eu estou aqui novamente com ele, o Dr. Robson Cardoso, já é de casa, está aqui junto com a gente novamente, vai tirar dúvidas para os nossos ouvintes de um assunto muito importante. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Robson. É uma satisfação. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes da FM. E é uma satisfação estar de volta aí, né? Exatamente. Tentando esclarecer. E para trazer um assunto importante, né, doutor? Sim. Importantíssimo é em relação ao direito trabalhista, gente. Você que ouviu aí ao longo da programação, viu aí as nossas chamadas em relação à entrevista de hoje. Eu peço que você fique atento, tá? Você que trabalha aí nas fábricas, enfim, indústrias, no comércio em geral. Acompanhe a partir de agora pelo 106.3 e também pelo facebook.com/Cultura FM Paranaíba. Você pode também tirar suas dúvidas, enviar sua pergunta através do nosso WhatsApp, 992724655. Dr. Robson Cardoso, vamos então para esse assunto importantíssimo e para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes também que acompanham a gente, que é sobre adicional de periculosidade e insalubridade. A gente já entra nesse objetivo, nesse foco para o pessoal entender o que é periculosidade e insalubridade no âmbito trabalhista. Isso. É muito bom saber a diferença. A questão do adicional de insalubridade, Alex, ele está ali no artigo 189 da CLT e diz que a pessoa que trabalha, né, que tem ali o seu trabalho exposto aos agentes insalubres. Quais seriam nesse caso? Vamos aí fazer um exemplo para ficar bem mais tranquilo para entender. Por exemplo, um frigorífico. Ali você está exposto ao agente insalubre frio. Você sai e entra da câmara fria, né? Tem a questão da umidade, também é um agente insalubre. Calor excessivo, às vezes você está trabalhando aí numa metalúrgica, perto de um forno. Você tem aí, por exemplo, na questão de trabalhar aí no céu aberto, exposto à radiação, sol quente, né? Pessoal que tem aí uma atividade mais braçal. Também tem a questão de pessoas que trabalham no campo, né, em contato com fertilizantes, agrotóxicos, né? Isso aí também é um agente insalubre. E também tem a questão biológica também. Vamos dizer aí que a pessoa que trabalha no campo, seguindo esse exemplo, ele trata aí de bicheira, de animais ali, você entendeu? Pode haver um tipo de contaminação, Sim, por exemplo. Inclusive no próprio frigorífico também, contato com sangue dos animais, pelos, etc, né? Tem a questão do ruído, né? Exemplo aí de quem trabalha com trator o tempo inteiro naquele barulho ali do equipamento, nas fábricas, né? Barulho ensurdecedor, né? Sim. Então, esses são os exemplos, né, básicos da insalubridade. A periculosidade, ela já vem aí no artigo 193, ela é mais específica. Ela fala sobre inflamável, né? Você tem contato aí com produtos inflamáveis, posto de gasolina, transporte, né, de combustível. Um exemplo aí. Na questão da eletricidade, né? Você ter contato com a eletricidade, você trabalhar numa empresa. Não precisa ser uma empresa de energia elétrica, mas ali no setor de energia, o eletricista, né? Ele está ali também sempre... está exposto a esse perigo, né? Sim. E também a questão do vigilante, né? Roubo. E a questão ali da guarda ali dos bens, por exemplo.
ele está correndo risco ali Um risco de vida, por exemplo, também? Sim, com a integridade dele, com as pessoas da empresa, você entendeu? E também tem a questão do... Essa é um inciso novo na questão da periculosidade. Quem trabalha com motocicleta. Olha, né? Os motoboys... Sim, seria o caso, né? Porque a gente sabe que um acidente de trânsito aí com a motocicleta é quase que fatal, né? Exatamente. Na sua maioria. Então essa é a diferença. A questão de pagamento, valores. Muita gente tem dúvida nesse assunto. Porcentagem, né? Sim. Como é calculado isso, né, doutor? Há também essa diferença entre a insalubridade e periculosidade. A insalubridade ela é calculada num percentual de 10, 20 ou 40% em cima do salário mínimo. Em cima do salário mínimo, né? Não é um salário que a pessoa recebe, por exemplo, na sua carteira. Não. Havia essa discussão há muito tempo entre o TST, o STF, e já está sedimentado que é em cima do salário mínimo, né? A pessoa pode ganhar 5 mil, mas a insalubridade vai ser calculada em cima do salário mínimo da época que ele trabalhou, né? No caso da periculosidade, Alex, é 30% em cima do salário base da pessoa. Então aí já tem um proveito maior, né? Vamos dar exemplo aí, a pessoa ganha 5 mil reais, é 30%, né? Mas o salário base. Porque às vezes a pessoa tem aquele salário, mais hora extra, mais outros adicionais, mas é só em cima desse salário base. Esse cálculo do percentual. Dr. Robson, agora a gente entra num ponto importante, né? É que o trabalhador ter a garantia desse direito, né? Porque em alguns lugares o funcionário é contratado para uma determinada função, mas ele não tem aí capacidade de entender que aquela função, aquele trabalho que ele tem realizado se configura algo perigoso ou de insalubridade. Sim. Como que ele pode provar isso? É com exames, no local que trabalha, para ele ter direito a receber isso? Ou ele recebe no momento em que ele é contratado? Existem empresas que já faz ali seu estudo técnico, né? Através do engenheiro do trabalho, e automaticamente ele já recebe esse adicional. A maioria das empresas não. Né? Aí o que acontece no caso do trabalhador? Essas dúvidas, ele tem que procurar um advogado especializado na área, de preferência. Sim. Em que o advogado vai passar para ele se aquele, né, agente insalubre ou periculoso é capaz de dar esse benefício para ele, certo? Porque existe, Alex, uma norma, né, várias normas do Ministério do Trabalho que estipula quais os tipos de produtos, quais atividades, né? E ali está bem elencado ali para a gente saber qual tipo, né, que dá o direito ao trabalhador. Então, nesse caso aí, o mais correto é procurar um advogado da área. Exatamente. Dr. Robson, partindo desse ponto em que a pessoa descobriu que estava trabalhando numa situação de periculosidade, insalubridade, foi buscar os seus direitos, enfim, ela conseguiu reaver esses direitos. Ela recebe, a partir do momento que ela começou a trabalhar nessa empresa, todo esse valor que a empresa deixou de pagar? Se ela entrar com uma demanda? Isso, exatamente. Sim. Desde o período que ela entrou na empresa. Geralmente, Alex, a grande maioria, quando entra na justiça, é quando já saiu do trabalho. Nunca, né? Ainda quando está. São poucos casos, né? Até porque quando tem essa questão de entrar enquanto está trabalhando, já vai ter um atrito maior e em que provavelmente o vínculo vai se acabar. Mas a questão é, se tiver direito provar que todo o tempo de trabalho ele esteve, né, exposto ao agente insalubre, periculoso,
ele vai receber tanto tempo que trabalhou e se continuar trabalhando daqui para frente. Entendeu? Ainda tem esse direito. Sim, com certeza. E é interessante que 5 anos, né, que é a prescrição. Uhum. Por exemplo, se o trabalhador tenha o direito adicional de insalubridade e periculosidade, trabalha 10 anos na empresa. Entrou agora com a ação, está trabalhando, ele só tem direito aos últimos 5 anos. Somente os 5 anos trabalhados na época. Isso vale para todas as verbas trabalhistas. Né? Por causa do período que ela deixou, né? Existem algumas exceções na questão da questão de doença, tudo mais. Uhum. Mas é interessante, porque muita gente às vezes acha que é todo o período. Aí acaba praticamente perdendo esse direito, né? É por isso que a pessoa, o quanto antes ela se sentir de alguma forma lesada por conta aí desse direito ser cerceado, né? Ela deve entrar o quanto antes, procurar um profissional mesmo, um especialista, um advogado, para entrar com essa ação. Algo mais a destacar também em relação à insalubridade e periculosidade, Dr. Robson? Na questão de uma ação judicial, o advogado faz, né, a demanda, protocola, demonstra para o juiz, né, todos os fatos, e o juiz vai nomear um perito técnico para avaliar o local de trabalho, os equipamentos. Um perito independente. Isso, né? E também o trabalhador pode nomear um perito particular, tanto assim como a empresa também, para acompanhar. Mas quem define seria o perito judicial, nomeado pelo juiz, né? Porque tem que ter essa avaliação dentro de uma ação judicial, para saber se tem ou não a exposição a agente insalubre ou periculoso, e também a questão da classificação quanto aos valores, né? Por exemplo, tem insalubridade aí que a exposição, de acordo com o produto ou tipo de trabalho, que vai no grau máximo, que é 40%. Entendeu? Então é assim que funciona. Dr. Robson, em relação ao trabalhador, né, que estava aí durante todo esse tempo trabalhando em situação de insalubridade e periculosidade na empresa, sofreu algum tipo de acidente de trabalho, foi afastado, não voltou mais, tem direito a algum tipo de indenização ou mesmo uma aposentadoria dentro disso, a pessoa que se sentiu lesada de alguma forma e não recebeu todos esses valores trabalhados? Certeza. Tudo isso pode ser conquistado numa ação judicial. A pessoa acaba desenvolvendo algum tipo de problema, né? Algum câncer, por exemplo, alguma doença causada durante esse período exposto a esses agentes, por exemplo, nessas situações. Ela tem esse direito também de procurar. Com certeza. Ela, através de documentos médicos, uma perícia médica também, que é importante, para fazer o nexo, né, entre o trabalho desenvolvido, a atividade em si e a doença que ele adquiriu, né? E aí também você pode requerer danos morais, materiais, outros direitos concernentes aí à legislação. Dr. Robson, algo mais importante também a trazer para os nossos ouvintes? Olha, tem também, Alex, que é muito interessante, para as empresas, dependendo da atividade, por isso que assim, eu sempre dou esse conselho para os donos de empresa. De acordo com a atividade, faça um estudo técnico da empresa, se ali tem a insalubridade presente, a periculosidade, certo? Para fazer uma prevenção, em que sentido? De uso de EPIs, entendeu? Os EPIs, na sua grande maioria, eles evitam o contato com a insalubridade e periculosidade. Muitos deles não, certo? Mas amenizam a situação. Ameniza a situação e pode evitar, né, ele receber algum tipo de multa ou algum tipo de ação trabalhista em relação a isso, né? Em muitos casos tem laudos técnicos, né, dentro de uma ação trabalhista, em que o perito ele informa que o uso do EPI anulou, né, ali a exposição ao agente insalubre periculoso. E isso é bom para o empregador, principalmente para o empregado, né? Que ele precisa dessa proteção.
dando as dessa condições proteção, né, no perfeitas, trabalho. Exatamente, dando essas condições perfeitas para o trabalho, para o trabalhador e principalmente para a empresa, né, que vai ficar aí de alguma maneira protegida em relação às leis trabalhistas, algum tipo de sanção futuramente. Algo mais, doutor? Não, resumo seria isso aí. Importantíssimo, gente. Um assunto que você pode também, claro, encontrar nos nossos portais no rcn67.com.br, também na página da Cultura FM, você pode assistir e acompanhar quantas vezes quiser no facebook.com/Cultura FM Paranaíba. Dr. Robson, como é que faz para o pessoal te encontrar, né? Tirar mais dúvidas? Olha só, Dr. Robson, eu queria tirar uma dúvida sobre isso, eu não consegui acompanhar o programa aí desde o início, mas eu queria tirar uma dúvida sobre esse assunto. Como é que faz para encontrar o senhor? Alex, como eu disse na última entrevista que eu tive aqui, acho que foi até o Jean que estava aí, ele até achou engraçado. Eu falei, me procura no Google. Robson Cardoso de Carvalho, ali vai ter a página, né, do escritório, o telefone, endereço, né? Também no Instagram e no Facebook, Robson Cardoso de Carvalho. Exatamente, importante, né? Pesquisou no Google, foi nas redes sociais ali, sempre tem algum tema importante, algum assunto sempre sendo abordado e você pode tirar também todas as suas dúvidas. Dr. Robson Cardoso, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Explicando Direito. Eu agradeço o convite, agradeço primeiramente a Deus, né, que nos permite estar aqui hoje. E agradeço a todos aí que estão dando essa atenção e estou à disposição a esclarecer todas as dúvidas. A casa é sua. Explicando Direito. Cultura.